Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, meninos, hoje a gente vai fazer a correção da atividade, tá? Que foi passada anteriormente, que fala sobre um tema muito interessante, não é verdade? Então, essa atividade, ela fala sobre vacina, né? A vacinação, que na verdade é algo que nós estamos bastante ansiosos, né, para que aconteça. Então a gente tá aí acompanhando, né, nas emissoras sobre a vacina contra o Covid. Então é muito interessante nesse momento a gente falar um pouquinho sobre a vacina. O que é a vacina? Qual a importância da vacina, né? Então, na verdade, a vacina é uma forma de imunização ativa. O que é isso, professor? Imunização ativa? É quando ela vai fazer, né, o nosso corpo a produzir uma substância chamada anticorpo, tá? Os anticorpos, né, que é uma proteína de defesa para nos defender contra o agente causador da doença. Então, na verdade, a vacina, ela pode ser fabricada através de uma substância que o vírus produz, ou até mesmo de um vírus atenuado, tá? Ou morto. Professor, o que é um vírus atenuado? É um vírus enfraquecido, tá? Então, no momento que se pega essa substância viral, né, ou o próprio vírus enfraquecido, ou o próprio vírus morto, é produzido aí a vacina. Ao ser injetado, inserido no nosso organismo, ela faz com que as nossas células, né, produzam substâncias de defesa, que são os anticorpos. Então a gente fala que a vacina, ela tem os antígenos e que o nosso corpo vai produzir as defesas, as proteínas de defesa, que são os anticorpos. Quando o meu corpo produzir os anticorpos, quando eu entrar em contato novamente com o vírus, né, eu já vou ter as minhas defesas prontas. Isso vai evitar com que eu desenvolva os sintomas da doença, certo? As nossas células de memória vão ficar ali com os anticorpos prontinhos e isso vai evitar que eu tenha doença. Tem vacinas que elas, na verdade, os nossos anticorpos, elas produzem anticorpos, né? Elas fazem, corrigindo-me, o nosso organismo produzir anticorpos que é válido por uma vida toda. Por isso que a gente toma a vacina apenas uma vez. Já tem vacinas que a gente precisa tomar o reforço, tá? Porque é por um curto período de tempo. Depois o meu corpo já diminui ali as minhas defesas, que são os meus anticorpos, tá? A gente fala que a vacina, ela é uma imunização ativa, diferente do soro. Por quê? Porque ela vai ativar as minhas células de defesa, conhecida como sistema imunológico, a produzir essa substância que é a proteína chamada de anticorpos, ok? A vacina, ela vai garantir que o indivíduo fique protegido de determinada doença, impedindo até que essa doença se propague pela população. Então, pessoal, é por isso que é de extrema importância nesse momento. Nós estamos orando, nós estamos desejando, torcendo para que a vacina contra o Covid chegue rapidamente. Porque aí sim a gente vai produzir os anticorpos de defesa contra essa doença, né? Se eu não tenho a doença, isso impede que essa doença se propague rapidamente. Hoje a gente tem doenças que foram até erradicadas. Elas já não existem mais. Por quê? Porque conseguiu se vacinar, né, a população. Vocês podem observar que quando vocês são crianças, vocês eram crianças, você tem aí, né, o caderninho de vacinação, tem que fazer toda a imunização. A gente vira e mexe, tem que acabar tomando um reforço para que se erradicar totalmente, né, excluir essas doenças do meio populacional, ok? Então agora vamos de fato aqui, tá, para o nosso exercício. Olha, o exercício de número 1 vai falar justamente sobre o Covid. Uma notícia aumenta a esperança dos brasileiros na pandemia de Covid-19. A Fiocruz anunciou um entendimento com o laboratório AstraZeneca
para produzir, a partir de 2020, milhões de doses de vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Atualmente, a pesquisa está na fase de estudo clínico, quando ela é testada em larga escala. A parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e com o laboratório britânico AstraZeneca é uma das mais adiantadas do mundo. Espera-se que essa vacina traga proteção. Por quê, pessoal? Porque essa vacina, ela vai induzir o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos, que são as proteínas que vai nos defender ao entrarmos em contato com esse agente infeccioso viral. Então, o que você marcaria aí? A letra C. Poderá induzir a resposta imunológica. O que é induzir a resposta imunológica? Vai induzir o nosso corpo a produzir a resposta imunológica, ou seja, produzir os anticorpos para nos defender contra esse vírus. 2. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra as doenças. Explique o motivo pelo qual as vacinas são tão relevantes na erradicação de doenças. Acabei de falar anteriormente, né? Com a vacinação, a pessoa ela vai possuir os anticorpos de defesa. Ao entrar em contato com o agente causador da doença, a pessoa não irá desenvolver a doença e muitas vezes nem os sintomas. Então, isso evitará que essa doença se propague no meio populacional, né? Então, essa é a importância da vacina. Ela é uma imunização ativa que permite que o meu organismo crie defesas para combater a doença antes mesmo que ela ali manifeste os sintomas. E isso evita ali que aconteça uma propagação dessa doença, tá? Então eu vou ler como que ficaria a resposta mais ou menos, se a sua estiver dentro desse padrão de explicação tá correto, ó. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra a doença, sendo muito melhor e mais fácil de prevenir uma enfermidade do que tratá-la. A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor é a chance de ela contaminar outras. Por conta das campanhas de vacinação em todo o mundo, cada vez mais doenças infecciosas podem se tornar erradicadas. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos pensar no coronavírus, né? A partir do momento que chegar a vacina, né, a gente vai ali ser imunizado, o nosso sistema imunológico vai criar defesas contra o Covid, né? E quando eu entrar em contato com o vírus, eu não vou desenvolver os sintomas da doença, né? Aí o que vai acontecer? Eu não vou estar passando essa doença para o próximo. Então, isso aí ajuda, né, a diminuir os casos de doença. 3. Você vai organizar a frase. Então, vamos lá? Com as palavras do quadro. Quando uma pessoa é infectada pela primeira vez a gente é infectado pelo quê? Por um antígeno, tá? Seja viral, seja bacteriano, né? Seja de um fungo. Então, o antígeno é a proteína estranha que o meu organismo recebe, tá? Então, antígeno. O sistema imunológico produz anticorpos para combater aquele invasor. Então, o que é anticorpos? Já são as substâncias de defesa, tá? Nunca confundir antígeno e anticorpos, tá? Antígeno é a substância estranha que chegou no meu organismo. Anticorpos é a resposta imunológica do meu organismo para me defender. O que a vacina faz é gerar essa imunidade. Então, a vacina, eu vou produzir anticorpos e vou ficar imune. Com os mesmos antígenos que causam a doença, mas enfraquecidos ou mortos, a vacina, né? Lembre-se, a vacina ou é uma substância produzida, né, pelo agente infeccioso, ou é o vírus atenuado é a mesma coisa que enfraquecido, ou é o agente morto, tá? A vacina ensina e estimula o sistema
imunológico a produzir o quê? Anticorpos, que levam à imunidade. Portanto, a vacina faz as pessoas desenvolverem imunidade sem ficar doentes, tá? Gente, é bem simples. Pegou o vírus, vamos usar o coronavírus, vai pegar o Covid ou enfraquecido, né, que a gente chama de atenuado, ou morto, ou uma toxina produzida por ele, enfim, vai pegar esse antígeno, né, depois de ser totalmente trabalhado no laboratório e tal, vão injetar no nosso organismo, as nossas células de defesa vão produzir uma resposta imunológica chamadas de anticorpos. Assim que eu, Cristiane, entrar em contato com o coronavírus, automaticamente eu já vou estar com a minha resposta imunológica pronta, que são os meus anticorpos, que vão ir lá e vão combater a doença sem que eu fique doente. Então eu vou ficar imunizada, tá? A mesma coisa acontece com H1N1. Lembra que no começo foi aquele pânico, porém, né, a contaminação do H1N1 foi bem menor, né, o vírus se disseminou bem menos, mas a vacina chegou e é assim que funciona, tá? Hoje a gente quase não vê mais casos de H1N1, por quê? Porque a população, ela tem sido vacinada, imunizada, então corre-se menos o risco de propagar essa doença. 4, a gente vai responder se é verdadeiro ou falso, né? 1. Quando atingido por um agente infeccioso pela primeira vez, o sistema imunológico produz naturalmente anticorpos para combater o invasor. Verdadeiro. Muita gente já teve o Covid, não morreu. Ele fica imunizado. Por quê? Porque o sistema imunológico dele criou anticorpos. Existem estudos que essa imunização, né, ela demora cerca de 3 meses, né? Aí ainda existe muita controvérsia sobre essa questão, se a pessoa vai pegar o Covid de novo, se não vai. Alguns estudos sim garantem que a pessoa tem chances de pegar o Covid de novo. Por quê? Porque a nossa resposta imunológica para determinadas doenças, lembra que eu falei que os anticorpos produzidos muitas vezes eles duram pouco tempo, não é para a vida inteira, né? Então isso aí vai depender do tipo de agente infeccioso, do anticorpo produzido, tá? Mas é isso aí mesmo, entrei em contato com agente infeccioso, meu sistema imunológico produz a defesa que são os anticorpos, então tá verdadeiro. 2. A vacina contra os anticorpos que causam a doença, enfraquecidos ou mortos, para estimular o sistema imunológico a produzir os antígenos necessários, que trocou a vacina conta com anticorpos? Não, a vacina conta com antígenos, tá? Que vão estimular o nosso sistema imunológico a produzir o quê? Anticorpos e não antígenos. Então, ele trocou aqui o lugar da palavra antígeno e anticorpo. Então, tá errado. 3. Mesmo sendo essencial para garantir a saúde da população, a vacina pode gerar alguns efeitos adversos, como dor, vermelhidão e inchaço no local que foi aplicada. Exatamente. É isso mesmo. Tanto é que bebês, quando a gente leva para vacinar, né, contra algumas doenças, normalmente fala, faz compressinha, porque pode ficar vermelho, inchado, dá febre. Quem tem irmãozinho aí sabe muito bem, né, aquela vacininha dos 6 meses, é uma canseira, né, de 2 meses, 4 meses, 6 meses, 4 anos, essa criança fica enjoadinha, dá febre demais, então algumas vacinas causam isso mesmo. Então, quais ficariam corretas? A 1 e a 3, você marcaria a letra D. Agora, a número 5, a gente vai relacionar. A gente vai usar as palavras imunidade, anticorpo e antígeno. São glicoproteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que possuem como principal função garantir a defesa do organismo. Opa, quem faz isso? O anticorpo, letra B. É toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Quem faz isso? Antígenos. Então, é a letra C. São os mecanismos que o nosso corpo apresenta para garantir proteção contra agentes que podem causar danos a ele. O que é isso? A nossa imunidade. 6. O Rio de Janeiro vivenciou grandes confrontos entre a população e as forças da polícia e exército em 1904, onde várias pessoas saíram às ruas em protesto contra a vacinação obrigatória. Tal confronto ficou conhecido como Revolta da Vacina.
que estava contextualizado. Gente, a revolta da vacina, se você ler lá no texto, você vai ver. Na verdade, ela estava contextualizada com o quê? Com a letra A, reurbanização e saneamento do Rio de Janeiro. Porque naquela época o Rio de Janeiro sofria com a falta de saneamento básico, onde a cidade estava cheia de lixo nas ruas, não tinha o tratamento de água, esgoto, né? E isso aí desencadeia muito epidemias, né? Então isso aí leva a epidemias. Então o presidente da República na época criou medidas, né, para melhorar essa situação, melhorar o saneamento básico, a reurbanização, né? E aí veio essa revolta da vacina, onde as pessoas não queriam ser obrigadas a vacinar, né? Então seria a letra A, na reurbanização e saneamento do Rio de Janeiro. Meninos, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Quando a gente fala em vacina, a gente sente o corpo arrepiar, porque a gente pede a Deus para que essa vacina ela chegue logo para nós, para que tudo isso se resolva, né? E a gente possa estar juntos logo, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode entrar em contato, pode me mandar mensagenzinha no privado, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande abraço e estamos na reta final, tá bom? Então, até mais!